Olá, professor, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, somos gratos a Deus pela sua disponibilidade de buscar ferramentas, buscar subsídios. E aqui estamos para a nossa 10ª aula. Semana passada, vocês lecionaram a lição de número 9, que falou sobre Balaque, falou sobre Balaão. E aqui estamos na lição de número 10, os cuidados e deveres da nova geração. Eu me chamo Alexandre, nós somos da Assembleia de Deus de Blumenau e nós te convidamos a acessar o nosso site eb-blumenau.com.br. Além dos subsídios através do vídeo, também disponibilizamos o slide lá para você passar nas suas aulas, acompanhar com os seus alunos e assim enriquecer cada vez mais o seu ensinamento, tornando assim o aprendizado mais leve, mais fácil, mais interativo com os seus alunos. A lição de número 10, ela é uma lição uma continuação, na verdade, do trimestre todo a partir da visão da passagem pelo deserto. Então, nessa lição, nós iremos aprender sobre os acontecimentos específicos em relação à nova geração, essa passada de bastão que ocorreu durante o deserto, muito mais esmiuçada a partir do livro de Deuteronômio, mas de igual modo o livro de Números, que é a sequência ao qual o autor da lição do trimestre escolheu por trabalhar, também aborda bem legal isso aí, como de praxe, a agenda de leitura e reforçando com vocês a criação do grupo no WhatsApp com seus alunos. Cria o grupo, partilhe, esse grupo é bom para você pegar os alunos que estão faltosos, lá reforçar a necessidade de acompanhar eles na Escola Bíblica Dominical ou semanal que você tiver lá. De igual modo, você pode gravar as lições, as aplicações, aquelas aplicações breves que eu falei com você na aula de número 8, exponha para eles. Nessa semana nós temos uma exposição, uma leitura no livro de Salmos, leitura de Josué, Salmo 119, Romanos 12, 1 de Timóteo 4 e a 1 de Timóteo de novo 5. Acompanhe com os seus alunos, faça semanalmente, tenta gravar essas aulas no mesmo horário, para eles ir se acostumando, incentivem eles a ler, desenvolva esse apreço pela leitura, esse apreço pela palavra de Deus, e assim os seus alunos vão cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. É importante crescermos nos dois, desenvolvermos nos dois, para que não fique deficiente em um e nem no outro, né? O ensinamento de Paulo na necessidade do estudo é maravilhoso, né? Ele, à beira da morte ali, à beira do precipício para ser cortado a sua cabeça ali no mártir, ele ainda tinha o desejo de estudo, buscava através do pedido de Timóteo para que trouxesse os pergaminhos, trouxesse o que ele já tinha escrito e para ele escrever ainda mais, produzir ainda mais. Então isso traz muito ao nosso coração a necessidade de nos dedicarmos à palavra de Deus através de leitura, através de oração, graça e conhecimento. Meus irmãos, o texto do dia está lá em Números 28:2, que diz assim, ó: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer seu tempo determinado. Eu quero também que você enfatize a síntese com seus alunos. No deserto, Deus se relacionava intimamente com o seu povo. Ele concedeu leis que o ajudaram a ter relacionamentos saudáveis e oportunidade a adorá-lo. Uma das frases proferidas, gravadas por um grande pastor aqui da nossa cidade de Blumenau, Waldemar Quinas, que diz que quem não investe nas crianças hipoteca o seu futuro. Então, investir na próxima geração é fundamental para o crescimento de uma igreja sólida. E eu vou ir um pouco a mais, não somente as crianças, quem investe no próximo, quem não investe no próximo, hipoteca o futuro. Então, vamos investir sempre no próximo. Meus irmãos, os objetivos são 3, como de praxe também: mostrar o propósito do censo que foi ordenado pelo Senhor, o segundo censo, citado ali a partir de Números 26, explicar a importância das leis divinas para os hebreus e a importância da adoração. São os 3 pilares, né? Acho que
como objetivo principal para você nessa lição é desenvolver na cabeça do seu aluno, desvencilhar esse senso comum a respeito da lei, né? Não, nós estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Essas piadinhas, né? Esses aforismos gera na consciência, no subconsciente dessa geração, esse abrir mão, esse evangelho light, né? Esse evangelho fácil, né? Feito de frases prontas, esse evangelho miojo, né? Que é tudo pronto. Mas nós devemos sempre sim meditar na lei do Senhor, né? Ter apreço na lei do Senhor, buscar, preservar nas nossas vidas essa conduta ética moral que foi dada através do Pentateuco, que foi dada através de toda a construção, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, acho que o principal objetivo na mente dos seus alunos é mostrar o quanto essa lei do Senhor foi salutar para o povo de Israel. E todas as vezes que eles se desviaram desse conceito arquitetado pelo próprio Deus, eles se viram caindo em precipícios, despencando em adoração a ídolos e, como consequência máxima disso, teve a destruição do templo, teve a destruição de Jerusalém, teve o exílio, os 2 exílios, o assírio e o babilônico. Então, desenvolva a necessidade, né? Desconstrua esses mitos acerca da lei como um peso, como algo punitivo, mas construa como uma necessidade, como algo que o próprio Deus criou e ainda exige que nós venhamos trabalhar em nosso caráter. Além disso, promova uma interação importante com seus alunos. Eu dei para vocês aí 2 exemplos, o telefone sem fio clássico, para mostrar que o ato de escrever, de redigir, isso para nós, através do exemplo dos profetas e dos escribas, principalmente dos maçoréticos. Os maçoréticos, eles tinham um cuidado com o redigir da lei de Deus, que eles buscavam expressar contar até o número de caracteres, com o tamanho zelo que eles tinham pela lei. Então, trabalhar essa necessidade de passar a lei inteireza, essa lei, preservar a lei de forma como ela é, a Bíblia de forma como ela foi passada, né? Não pegar versículos isolados, desvencilhar de contextos para fazer aplicações mirabolantes, né? E às vezes até testificar pecados, né? Através disso, nós ir lá no cartório e autenticar autorizações que não são bíblicas para pecados. Então, promova esse telefone sem fio para você ilustrar essa necessidade de ter a Bíblia, ter a lei sempre redigida e próxima, nos ater somente a ela, através de pregações expositivas e claras da palavra do Senhor, né? Você pode soltar com os seus alunos algum texto e pedir para eles reproduzindo para ver, ou então com o clássico de falar uma frase e ver como é que chega no final. Isso pode ter efeito na sua aula, se for uma turma grande, mas eu quero... Antes de entrar nos pontos, eu quero falar com você, professor, que tem uma turma pequena. Mesmo tendo uma turma pequena, desenvolva isso, desenvolva essa interação. Eu sei que às vezes te desestimula você indo lá e ver pessoas desistindo, ver pessoas abdicando da aula. Mas, meu irmão, continua firme, continua aguerrido, continua buscando subsídios. Mesmo que a sua aula tenha 2 pessoas, 3 pessoas, vai você e o seu filho, meu amigo. Continua firme e forte. Porque uma das cenas mais clássicas da Bíblia acerca do quão é importante investir, mesmo que nós não vejamos esse investimento a curto prazo, mas nós veremos ele a longo prazo, a médio prazo. Paulo, quando ele foi apedrejado em Derbe, ele passou por Listra, foi apedrejado em Listra, ele passou por Derbe, depois foi em Listra. Ele, naquele momento, a única coisa que ele via era as pedras, era a quase morte. Mas, versículos depois, na sua segunda viagem, o que ele colheu através da repulsa daquele povo e do sangue, ele colheu em fruto através do seu filho Timóteo. O exemplo de Paulo, ao passar a segunda vez em Listra, ele viu o fruto sendo colhido de alguém que daria sequência ao seu ministério, de alguém que, tanto em vida quanto na posteridade, seria útil, sendo um companheiro e amigo íntimo, sendo um filho que anotaria de forma detalhada os seus ensinos e, de igual modo, dando prosseguimento após a morte do apóstolo ao seu trabalho apostólico, trabalhando em cidades como Coríntios, trabalhando em cidades como Éfeso. Isso nos mostra muito sobre os efeitos a longo prazo
mesmo que a luta venha, a desesperança venha, a falta de alunos venha, não desista, continua trabalhando, estudando, buscando se aperfeiçoar. E eu tenho convicção que aquele será o diferencial para a sua igreja, será o diferencial para a comunidade ao qual você está inserido. Então invista nele que vai valer a pena. A segunda interação que eu proponho para vocês, ela é uma interação muito íntima. Então você deve ter alguns cuidados para propor essa interação nos seus alunos. É para você ver se realmente eles se conhecem, né? Uma vez eu promovi essa interação numa sala de aula e foi fantástico, assim. Eles ficaram assustados em ver que tinham alunos no meio deles, que eles se viam todos os dias, que tinham pensamentos suicidas, que passavam por depressões pesadas, tinham problemas muito profundos na casa dele. Eu quero que você, ao propor essa interação, não exponha nenhum deles. Isso é fundamental para preservar essa confiança intacta. Não exponha. Peça que eles anotem de forma anônima. Tenta modificar um pouco a letra. Isso é fundamental. O anonimato é fundamental para que eles se sintam livres em expressar aquilo que está doendo, aquilo que está profundo. Peça que eles anotem a dor principal do coração dele, o que de forma momentânea aflige a fé dele. Isso vai ser muito útil para as suas aulas. Você vai ver o quanto Deus, através dessa interação, vai usar para curar feridas, para dissolver malignidades, dissolver palavras que foi lançada através dos seus alunos, estigma, uma falta de confiança, baixa autoestima. Tudo isso pode ser bem trabalhado se você conseguir conduzir essa interação de forma sadia, de forma sábia. Somente unidos produzimos um futuro frutífero. É tempo de unir nossas forças. A primeira geração que passou pelo Egito, que foi tirada do Egito, foi tirada dessa situação de escrava, foi levada em liberdade, com riquezas e saúde, eles ainda não conseguiram, mesmo tendo vislumbrado todos os acontecimentos, vislumbrado todos os milagres de Deus, eles não tiveram a metanoia, a mudança de mente, não conseguiram virar a chave de que eles não eram mais escravos, eles eram agora livres. Isso trouxe consequências, porque eles viam o milagre, passavam por um processo de provação, não tinha a recordação de quem era o Deus que eles serviam, de quem era o Deus que tinha tirado eles da escravidão, tirado eles do Egito. Eles recorriam de novo em idolatria, de novo em murmuração. E esse ciclo foi contínuo, né? Durante esses 40 anos foi contínuo e teve consequências terríveis, como nós já sabemos. Então é tempo de nós unirmos nossas forças como uma comunidade conjunta, orgânica, que se move simultaneamente, se move com harmonia, né? Como um corpo, como proposto por Paulo. A introdução, você tem acesso aí na sua revista. Eu não falei sobre a revista, todos vocês já conhecem, primeiro semestre da CPAD de jovens. Aqui ele faz um resuminho do capítulo 26 ao capítulo 30, 26 começando com recenseamento, né? E o 30 ali já nos finais do livro de Números. Isso nos mostra esse intervalo, né? Já estamos aqui no final dos 40 anos. Uma das passagens, uma das citações muito emblemáticas de todo esse contexto, desses 4 capítulos, é o decreto de morte de toda aquela geração, aquela primeira geração no Egito. Né? Decreto de morte por parte de Deus, e somente 2 se livraram disso, né? Somente 2 se livraram disso, Caleb e Josué. A segunda geração, ela foi formada a partir disso, né? Era formada a partir de 59 anos para baixo, aquele povo que já tinha passado pelo Egito. E ele discorre também sobre as leis, sobre a importância da adoração, e é justamente isso a ênfase dessa lição. O primeiro ponto, como de praxe também, dividido em 3 subtópicos, a importância das pessoas. Por mais que elas não queiram, lute. Essa é a lição máxima de Moisés. Moisés, ele é muito humano, ele é muito verossímil, ele é uma pessoa que, como nós, temos nosso coração entregue a Deus, aceitamos Jesus como o Senhor nosso Salvador, mas lutamos para nos santificar cada vez mais. E um dos ensinamentos mais profundos nesses capítulos finais de Números é que Moisés, mesmo a partir da cena das águas de Meribá,
ele bateu, feriu a rocha 2 vezes, sendo que era para ele só proferir para que a rocha desse água. Deus puniu, ele foi punido, ele foi privado de viver o que ele tanto sonhou durante os 40 anos no deserto, a terra prometida que manava leite e mel. Ele foi privado disso a partir de um povo que foi rebelde. Ele teve essa ira dele evidenciada a partir desse confronto com o povo, mas mesmo assim, quando colocado numa situação onde o povo ia perecer, ele clamou e clamou a Deus de forma total, entregue por amor àquele povo. Isso nos mostra um coração arrependido, um coração doador, que mesmo que o outro não queira, ele ainda insistiu perante Deus, ele ainda insistiu de forma veemente perante Deus. O primeiro subtópico é um senso providencial. Uma das frases que eu destaquei nesse primeiro subtópico é: o Senhor ouviu e aceitou a súplica do seu servo. Deus ouve e responde às nossas súplicas. Por isso, nunca desista de clamar. Clame pelos perdidos. Mesmo aquela pessoa que não vai na sua aula, você insiste, ele vai uma, falta 10. Clame ao Senhor pela vida dele. Clame ao Senhor que o Espírito Santo venha desenvolver esse desejo incontrolável de aprender mais, essa fome insaciável pela palavra de Deus. Somente a própria palavra pode saciar. Então, não é brigando, não é confrontando de forma exagerada, de forma iracunda, mas é trazendo em amor e principalmente em oração, em súplica na presença de Deus. Então, esse senso teve uma lição ao povo, né? Deus estava cansado, entre aspas, né? É importante você dar uma explicada nesse antropomorfismo, que é citado em toda a Bíblia, né? Deus, ele é tão maravilhoso que Paulo em Romanos diz que o que era evidente, ele se deixou evidenciar, né? Deus se mostrou a nós. E nós não temos capacidade de saber quem é Deus, de ter a dimensão da grandeza de Deus. Então Deus se mostra a partir de pontos de conexão conosco. Um dos pontos de conexão é o antropomorfismo. Falar citar emoções humanas a partir da experiência divina, né? Deus se irou, Deus se entristeceu, mas sempre tentar desvencilhar, não deixe que isso venha criar conflito, porque essa atitude não é simplesmente da Bíblia, né? Muito da mitologia grega, que os seus alunos têm contato na escola, cita igualmente esse antropomorfismo dos deuses gregos, mas sempre uma evidência ruim, são deuses promíscuos, depravados, irados, mimados. Trate isso, mostrando sempre a santidade de Deus, que a ira de Deus não era deliberada, ele não era um Deus que acordava no Olimpo e saía desferindo raio para todo mundo, não. Era a paciência e a misericórdia de Deus é muito maior do que as suas ações de ira. E a ira de Deus é mediante a justiça, é uma ira santa, não é uma ira deliberada, né? Uma vingança, né? Os atos de Deus não são vingança, são justiça. Trate esse antropomorfismo de Deus com seus alunos. Durante uma aula de escola bíblica, eu vi um professor citando, por exemplo, o famoso texto de Deus se arrependeu, né? E ele incorreu em alguns problemas porque ele não conseguiu dissolver isso e traduzir de forma clara sobre as questões de traduções, a questão da palavra no original, na RAM, que é Deus se entristeceu. Tem tantas aplicações além de Deus se arrepender, né? Porque tratar isso de forma superficial é trazer na mente de seus alunos assim: mas Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. Como que um Deus que é onisciente se arrepende? Se arrepender é um ato humano, um ato falho. Você investir em algo que falhou. E Deus não há falha, Deus não há defeito. Então, trate isso para não criar problema nos seus alunos. Porque nós estamos num desafio muito grande a ministrar para jovens, porque eles têm acesso à informação. Não é mais uma classe que está restrita ao que você ensina em livros, está restrito ao que ele aprende no púlpito da sua igreja, mas ele tem acesso a YouTube, tem acesso a Facebook, a blogs 1000, onde pessoas podem trazer mais problemas ainda e criar uma apostasia dentro dos seus alunos, uma dureza de coração. Então é importante você estar sempre preparado, professor, para
responder a essas questões. Seguindo o conselho de Pedro, esteja sempre pronto para explicar a razão da esperança que habita em vós. O segundo subtópico é um exército poderoso. Um dos pontos principais que evidencia esse poderio do exército de Israel é a preocupação de Balaque, né? Na lição anterior, Balaque se mostra preocupado porque ele sabia que o povo de Israel era forte, vigoroso, era varões de batalha. Então ele recorreu não à força, à batalha, né? ao confronto físico. Ele recorreu a um profeta desvirtuado para atingir o povo. Então ele era um exército poderoso. Deus fez dos hebreus um povo valente, guerreiro. Ele também fez cair um pavor, um respeito nas nações circunvizinhas em relação a Israel. A vaidade e a autossuficiência é um sentimento típico da juventude. Devemos lembrar sempre que tudo que façamos e conquistamos é por intermédio do Senhor. Trabalhe essas questões nos seus alunos, porque muito da apostasia do povo de Israel, o povo hebreu, durante o deserto foi devido à vaidade, devido à murmuração, foram pecados, características do caráter maltratadas, né? Então, trabalhe isso nos seus alunos. E como terceiro ponto do nosso primeiro subtópico, um povo abençoado. Sabemos que as pessoas só vão até onde a visão delas alcança. Assim, o Senhor estava internalizando naquela nova geração o sentimento de luta e conquista. Dos trabalhares de Deus neste povo era tirar essa cultura de escravo, essa mentalidade de escravo que os pais deles tinham passado através da sua conduta, através do seu exemplo. Lembrando que esse povo viu de forma constante o povo ser desobediente, o povo ser castigado, pedir perdão, mas voltar a incorrer em pecados, voltar a incorrer em desobediência, em submissão a Deus. Então, Deus precisava trabalhar que eles eram um povo eleito, uma nação eleita, um povo abençoado. E justamente isso, internalizar, né? Um dos textos que fala muito acerca disso, para essa geração, é Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, o versículo de número 12. De 12 até o 16. Mas, na verdade, o ponto mais enfático aí é o 16. É a admoestão de Moisés, né? Moisés vem falando um número grande de exortações para esse segundo povo, para essa segunda leva de hebreus que entraram na terra de Israel, e ele mandou como ensinamento eles circuncidarem o coração deles. Olha lá no versículo 16, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Isso é um ensinamento muito forte às nossas vidas, né? Ele traz a figura de uma promessa dada por Deus, a circuncisão, como um sinal de nação eleita perante todos os povos. Mas Moisés dá um conselho muito valioso, que eles deveriam, antes de tudo, marcar o coração de cada um, deixar de lado as obstruções carnais, deixar de lado a insubmissão e a teimosia, e se render à vontade de Deus, coabitar segundo o Espírito de Deus, seguir os preceitos e as leis que foram dados através de Moisés. A circuncisão espiritual era tão necessária quanto a circuncisão carnal. Lembrando que eles eram um povo abençoado. E aqui nós entramos na importância das leis, né? Como falado no começo dessa lição, a importância das leis é fundamental. Nesses aforismos modernos, né? Estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, muito se menospreza a importância da lei, né? A lei é que evidencia o nosso pecado, e através disso a ação do Espírito Santo de nos regenerar. Então a lei tem um papel fundamental na nossa transformação. Nós não estamos sob o jugo da lei, mas vivemos como evidência da transformação, a metanoia na nossa mente, os frutos da lei, né? A conduta de alguns preceitos deixados por Deus, e principalmente através de Jesus Cristo. A lei acerca da divisão da terra. O povo que fora criado no deserto precisava de regras e normas. Era um povo santo e separado, e não poderia viver segundo os costumes adquiridos no Egito, e nem segundo os hábitos das nações circunvizinhas. Como já citado o texto,
aí de Deuteronômio 10:16, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual. A divisão das terras era fundamental, porque Deus conhecia a natureza pecaminosa de cada um, sabia que o povo ia incorrer em brigas, em disputas indevidas por terra. Então, um dos papéis do recenseamento era criar critérios para que houvesse uma divisão lógica para aquele povo, né? Uma divisão através de números. Então, essa característica da divisão foi para prevenir o povo de disputas futuras, né? De disputas territoriais, disputas que iam minar o interior da nação. O segundo ponto, lei para proteger os relacionamentos. É aquele ponto em que Deus fala sobre as promessas, né? Se uma mulher fizer uma promessa e o pai não souber e ele não concordar com essa promessa, está privado, né? Ela não vai ser condenada por essa promessa. De igual modo, ela fez uma promessa antes de se casar, depois que se casou, o marido não concorda com a promessa, essa mulher também não será culpada, né? Isso Deus projetou para que não houvesse conflito entre os familiares, conflito entre dentro do casamento, protegendo a instituição máxima, que é a família, né? Instituição tão atacada, uma das condições de queda proposta por Paulo em Romanos 1, a partir do 18 até o 32, é justamente que os filhos da desobediência, os inimigos de Deus, não dão valor à família, não preservam a família, ataca veementemente a família. Então, a proteção desse laço máximo proposto por Deus na primeira instituição colocada sobre a terra é também evidenciada através da lei. E a lei a respeito da divisão da presa, né? Não nos movemos por resultado, mas sim por obediência, né? O único caminho que nos conduz à terra prometida é a obediência. É fundamental esse povo guardar, né? Conservar na memória que eles são um povo de Deus e devem ser sempre dispostos a dividir com seus irmãos. E esse terceiro subtópico do ponto 2 está lá em Números 31, do 25 ao 47. O pense dessa parte é fundamental, acho que é bom você trabalhar com seus alunos aí. Sendo Israel um povo santo, poderia aproveitar o ordenamento jurídico de outros povos? Por que Deus não... Eles viviam no Egito, que já tinha uma estrutura jurídica, uma estrutura de leis muito bem sedimentada. Igualmente, já existia nessa época o Código de Hammurabi, né, que era uma proposta muito além de seu tempo, que perdurou durante anos, séculos e séculos, citado até por Jesus, só que numa tentativa de combater, né, vocês dizem que é olho por olho, dente por dente, isso é uma das colocações do Código de Hammurabi. Por que Deus não se apropriou desses códices já existentes, dessas condutas jurídicas e esse conjunto de lei que todas as nações ao redor, os fenícios, os egípcios, os assírios, já tinham construído de igual modo, povos menores como os medianitas, os moabitas, já tinham. Por que Deus não se aproveitou de pontos A ou B? A resposta está lá, o ponto importante. Deus sabia que as leis dos outros povos eram injustas. Por isso, os hebreus deveriam ser uma referência para as outras nações. Nós devemos ser referência ao mundo, nós devemos ser referência da conduta perfeita e a qualidade de um povo eleito, ao qual nós somos hoje, nação santa e eleita, através principalmente da nossa conduta. Pregue a todo instante e, se preciso, use palavras. Trabalhar isso na mente dos seus alunos, que a conduta deles é fundamental para anunciar o Evangelho, vai ser de grande valia. A importância da adoração. O terceiro ponto, nós entramos na reta final da nossa lição. Uma vida bem cuidada. Deus provê as necessidades daqueles que o servem e o adoram em espírito e em verdade. Isso é supracitado em todos os textos, né? Tanto do Êxodo, quanto o texto de Levíticos, de Números, de Deuteronômio, nós podemos ver inúmeras passagens que o povo era desobediente, aquela ação cíclica, né? O povo primeiro tinha ausência, murmurava e era suprido, voltava a desobedecer, ausência, murmuração, suprimento da parte de Deus, né? Inúmeras citações. Por exemplo, eles andaram durante 40 anos no deserto, sem ter que tecer roupas, sem ter que produzir sandálias. Era um milagre por si só, eles cresciam de acordo com a vida de cada um, o crescimento biológico de cada um. Igualmente,
De igual modo, foram privados, né, foram protegidos do sol através da nuvem e protegidos do frio através da coluna de fogo, foram supridos através de água amarga, sendo convertida em água doce, uma rocha brotando água. Tudo isso mostra que Deus cuidava e zelava daquele povo, mas mesmo assim, esse povo continuava incorrendo em pecado, continuava fazendo uso da murmuração e foi destrutivo para aquela nação, foi destrutivo para aquela primeira geração. De igual modo nós, que somos diariamente supridos pelas misericórdias de Deus, que são infinitas e renovadas diariamente, nós também, se não tomarmos cuidado, se não protegemos e circuncidarmos o nosso coração, incorremos nesses pecados tão pequenos, mas destrutivos para a nossa vida cristã. O exemplo máximo é esse povo. Segundo ponto desse terceiro tópico, o dever de um povo agradecido. A gratidão ao Senhor seria revelada mediante as ofertas. Deus não precisa de dinheiro, mas a oferta tem um poder salutar nos nossos pecados, na nossa natureza caída. Então, o ato de ofertar é, antes de tudo, um antídoto para protegermos a nossa alma, o nosso coração contra a ganância, contra a idolatria, contra a avareza. Isso é fundamental, principalmente hoje, numa geração consumista, diluída, líquida, que busca sempre impor ao outro capital, se expor através do capital. Nós devemos trabalhar a mente dos nossos jovens sobre o desapego ao dinheiro, sobre o desapego às coisas materiais. Lembramos que nós não somos daqui, somos peregrinos nessa caminhada, estamos passando por esse processo, mas o nosso alvo é eterno. Não nos atermos ao consumismo exagerado, não viver de uma forma certa, né? Uma vida num deserto, mas sabendo que tudo que nós temos é por Deus, tudo que nós somos é por Deus, os bens que nós adquirimos é mediante a graça e provisão exclusiva de Deus. O ar que nós respiramos, a força que sai dos nossos corpos, tudo isso é ação divina. Trabalhe isso na mente deles, para que eles tenham privado, que eles tenham protegido sobre o consumismo, o relativismo, o secularismo, essa miscelânea de conceitos que são refletidos em atitudes diárias, são refletidos numa compra que eles não precisam, são refletidos em um dízimo que não é devolvido, ou quando devolvido, é devolvido de forma forçada, é um escambo com Deus e não uma gratidão. Porque Deus me deu, eu devolvo o que Ele me deu. Eu só sou um mordomo, eu só sou um administrador das provisões dEle. Então trabalhe isso, a gratidão, o dever de um povo grato. Um Deus que merece ser adorado. A vida deve ser um culto contínuo de adoração. E esse era o propósito do Deus de Israel, o cerne da existência e das atividades do povo de Deus. Não era por acaso que o tabernáculo se encontrava no centro do acampamento e tudo se movia ao seu redor. A adoração ao Senhor, o culto, não é simplesmente uma agenda semanal, domingo, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, seja qual for o dia de reunião da sua igreja. A adoração, o culto é diário. A reunião, o congregar, é apenas colocar para fora aquela adoração que é construída na sua casa, construída no seu quarto quando você está sozinho, construída no banheiro quando você está sozinho. Em todos os momentos, adorar a Deus. Essa era a colocação, essa era a intenção de Deus em colocar para o povo essas evidências de adoração, né? O culto ritualístico, a liturgia. Trabalhe bem, lembre que servir, principalmente aqueles que atuam na sua igreja, seja tocando, servindo de alguma forma, pregando, servir é uma das condições, das manifestações de adoração. Quando Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito na igreja de Antioquia, eles estavam servindo aquela igreja. E o termo utilizado ali no original, leiturgos, fala muito sobre o serviço litúrgico. Não à toa que veio a variação dessa palavra leiturgos de liturgia, de serviço. Servir no templo, um serviço com qualidade, com excelência, com disposição e, acima de tudo, como gratidão, evidência, porque o nosso Deus merece ser servido, nosso Deus merece ser adorado. Adoremos a Ele acima de todas as coisas.
A conclusão, a partir da morte dos últimos representantes da antiga geração, o novo grupo de israelitas que conquistaram a terra dos cananeus precisava entender alguns princípios acerca da vontade de Deus. Por isso, o Senhor determinou um novo censo, estabeleceu leis e fez um apelo incisivo sobre a necessidade de que Israel adorasse ao Senhor voluntariamente, de todo o coração. A conquista de Canaã exigira muitos esforços dos israelitas. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, acima de tudo, mostre a história do povo de Israel para que não venhamos repetir os erros que cada um deles tiveram, a conduta que cada um deles manifestaram durante o deserto, durante a prova, né? Como de praxe, as indicações de livro. Esse livro é fantástico, cito muito ele aqui, o Por que Amamos a Igreja, do Kevin DeYoung. Faça um período de leitura com seus alunos, indique esse livro para aqueles que têm dúvidas acerca do congregar, aqueles que estão com uma tendência a ser desigrejados, que estão com dúvidas acerca da veracidade do congregar em comunhão através de uma igreja, uma instituição física. Indique esse livro para ele, Por que Amamos a Igreja. Kevin DeYoung, como eu já citei, é um autor jovem, ele é envolvido com edição de noticiário de esportes, então ele é um cara que tem uma linguagem muito jovem, muito coloquial, um livro fácil de digerir, engraçado, ele tem uma escrita muito engraçada. Então indique, se eles tiverem dúvida acerca da veracidade, se é bíblico, o fato de você ir numa igreja, adorar em comunhão, indique esse livro, incentive todos a ler. E o segundo livro, de igual modo, do Kevin DeYoung, do Greg Gilbert, é Qual é a Missão da Igreja? Qual é a missão da igreja? Ajude os seus alunos a entender a missão deles como igreja e o que isso é manifestado na convivência de igreja propriamente dito, se tornando acima de tudo mais unido e missional. Amém? Nós somos gratos pela sua vida, meu irmão. Continue nos acompanhando na rede social e se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês.